Olá, pessoal. Meu nome é Mariana, sou aqui da Positivo. Vamos começar, então, nosso webinar. E hoje a gente tem aqui com a gente a professora Luana, que vai estar falando um pouco sobre metodologias ativas. Então, eu queria passar para ela, então, se apresentar. E depois, se alguém tiver dúvida e quiser mandar no chat, fiquem à vontade. Podem mandar e a gente vai respondendo, ok? Professora Luana. Então, bom dia a todos, obrigada pelo... ok, Bárbara, obrigada pelo retorno. Dizem que todo mundo está falando que está escutando bem, então. Obrigada pelo convite para falar sobre... Oi, Eide, bom dia, que bom que está me escutando bem. É um bate-papo, nós vamos fazer esse webinar meio que conversa mesmo, então tudo que a gente for falando aqui, se vocês quiserem ir postando perguntas, questões que vocês também querem trocar de experiências conosco sobre essa temática, serão muito bem-vindas as questões, e é uma temática que está muito em voga e que eu acredito que é muito importante nós debatermos para não entrar mais no modismo, e tudo que é modismo na educação, a gente acaba repetindo as mesmas práticas anteriores com algumas atividades diferentes, o que acaba sendo muito, até mais prejudicial do que você continuar fazendo do modo que você está mais na tua zona de conforto, né? Que essa temática são sobre as metodologias ativas. E afinal, o que são essas metodologias? Bom, antes de começarmos a falar sobre essas metodologias, eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Luana. Eu sou professora do mestrado em Educação e Novas Tecnologias aqui em Curitiba. Eu trabalhei muitos anos na Positivo como estagiária no desenvolvimento de softwares, na parte de formação de professores. Foi dentro da Positivo que eu me apaixonei por essa área de formação e acabei indo para Portugal fazer um mestrado na área de formação de professores com o professor Antônio Nova, que, para quem não conhece, eu indico a leitura do professor Antônio Nova, porque ele tem alguns apontamentos que são muito pertinentes agora para o nosso cenário educacional atual, assim, sobre prática do professor especificamente. E acabei me especializando no doutorado na parte de formação de professores e tecnologias, no uso das tecnologias de forma geral na sala de aula. Hoje eu coordeno um grupo de estudos que estão todos convidados, quem quiser participar, depois no final dos slides tem o meu e-mail, entre em contato, a gente pode participar online. O grupo que eu coordeno de estudos chama Formação em Contexto, que nós analisamos como que nós, professores, melhoramos e otimizamos as nossas práticas todos os dias no contexto onde nós trabalhamos. Então, todos estão convidados a debater essa temática sobre isso. Então, vamos primeiro, era o que eu estava falando, meu nome é Luana Vinci, e esse grupo de pesquisa da formação em contexto e a integração significativa das tecnologias, e o que eu venho falar para vocês hoje aqui é sobre exatamente essa questão das metodologias ativas no contexto do trabalho docente. A primeira coisa que nós temos que pensar quando falamos de metodologias ativas, hoje, no século XXI, com a introdução dessas tecnologias digitais de comunicação e informação, nós temos essa obrigatoriedade de falar que o aluno precisa aprender ativamente. Será que antigamente, ou antes dessa imersão das tecnologias, o aluno não era ativo o suficiente para aprender? Não é essa a questão. As metodologias ativas não têm a questão da atividade, ela não quer, essa temática ela não discute a atividade do aluno, porque o aluno sempre é um ser ativo, como todo ser humano. Quando nós debatemos, quando nós fazemos qualquer atividade, nós estamos protagonistas daquela atividade. Se vocês concordam comigo, eu acho meio impossível, até numa metodologia mais tradicional de ensino, que o aluno não esteja ativo na sua aprendizagem. O que essa abordagem da metodologias ativas ganha esse destaque tão poderoso nos dias atuais, é porque não é a atividade do aluno, mas sim a nossa percepção docente perante essa atividade do aluno. Vocês conseguem entender?
nós temos que ter a consciência que esse aluno é um protagonista da sua atividade. Então, vamos primeiro contextualizar, vamos conceituar o que são essas metodologias ativas. Então, quando nós perguntamos, vamos retomar essa questão das metodologias ativas, não é só a atividade do aluno nesse contexto, mas sim a percepção que o professor tem da atividade do aluno. Isso é muito importante nós termos em consideração, porque por muitas vezes nós nos preocupamos muito com a aprendizagem do aluno, mas nós não nos tocamos que nós, enquanto docentes, também precisamos aprender, além do conteúdo que nós temos que ministrar, nós temos que aprender a gerenciar e a compreender esse aluno. A compreensão do que o aluno está fazendo, que é a grande dificuldade, no meu ponto de vista, e nas pesquisas que nós estamos realizando com os alunos, nós estamos vendo que a grande dificuldade não é só do aluno aprender, mas sim do professor entender o que o aluno precisa aprender. Isso é muito importante nós termos em consideração. Então, para nós conceituarmos o que são essas metodologias ativas, vamos começar com uma questão básica, que são processos amplos. Então, um planejamento que você já está acostumado, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa do 5º ano, e eu já tenho um planejamento para o 5º ano todo estruturado, já há mais de 2 anos, e eu vou repetir esse planejamento para outros alunos, para outra turma. Você não está participando, você não está numa proposta de metodologia ativa, porque você não está percebendo quem são os seus alunos. É essa grande. Então, para o processo de metodologia ativa, nós temos que estar conscientes que é um processo amplo. E a principal característica é a inserção do aprendiz, que isso é importante colocar, que esse aprendiz ele pode ser a criança, mas também tem que ser o adulto, ou seja, não é só o adulto, o aluno, mas o adulto enquanto docente, que nós estamos em constante aprendizagem, como agente responsável da sua aprendizagem. Então, vamos começar a fazer umas anotações assim sobre a nossa conversa ao longo dessa meia hora que a gente vai debater aqui. A palavras-chave de metodologias ativas sempre são a inserção e responsabilidade. A responsabilidade do professor entender e do aluno ser protagonista. Eu vou exemplificar, eu acredito que pode ficar mais claro para vocês o que pode ser as metodologias ativas. Esse é um bom exemplo, ao meu ponto de vista. O que nós vemos aí? Nós vemos as cores, do jeito que as cores são, né? É o amarelo que é o amarelo, o azul é o azul, e se nós juntamos o amarelo com o azul, nós temos uma nova cor, que é o verde. Isso simboliza e pode ser um bom exemplo dos nossos conteúdos programáticos, daqueles conteúdos curriculares que nós estamos obrigados, por uma parte, para dar, porque nós temos uma ementa, nós temos um currículo básico, agora nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que nós temos que ter conteúdos. Conteúdo não significa, eu tenho um pouco de agonia, e depois vocês me falam se vocês concordam comigo, quando todo mundo fala, eu tenho que ser um professor inovador, eu tenho que ser um professor que pensa nas abordagens ativas, mas e parece que se você falar que você é professor conteudista, você é o vilão da história. Não, você pode ser um professor inovador, você pode ser um professor numa abordagem mais ativa dessa questão da consciência ativa do aluno, mas você não pode esquecer que nós temos uma responsabilidade com o conteúdo, sim. Se o aluno se dispõe, ou se ele vai para essa escola, para ele ter interesse nessa escola, ele tem que ver sempre coisas novas, porque se for para ver mais do mesmo, e não é só questão de temas transversais, esse aluno precisa aprender sim língua portuguesa, matemática, as ciências, uma língua estrangeira. Então, o conteúdo é importante. Só que hoje o nosso conteúdo ele está fragmentado, exatamente como está essa tela aí do que eu estou apresentando para vocês. Nós temos muito separados o que nós temos que dar e a maneira como temos que dar. É essa separação que quita um pouco, que tira um pouco o protagonismo do aluno.
Porque nós nos responsabilizamos pelo que o aluno tem que aprender e de que jeito que ele tem que aprender. É como se nós estivéssemos fazendo o que está nessa tela, separando tudo muito fragmentalmente. Mas, e se nós temos esse conteúdo, que são as cores, vamos colocar o conteúdo cores, que nós temos que dar. Como que, Luana, nós podemos dar de uma forma mais ativa, numa abordagem mais inovadora, se o conteúdo é esse, eu não posso mudar o conteúdo? Vou mostrar uma outra imagem para vocês e vejam o que vocês acham dessa imagem. Nós estamos com o mesmo conteúdo, que são as cores, mas os alunos eles estão fazendo parte desse conteúdo nesse segmento. Vocês conseguiram perceber essa analogia que a gente faz das cores? Para mim fica muito claro. Não é o conteúdo que deixa a abordagem do professor tradicional. Não é o professor ser um conteudista ou não. Todos nós somos conteudistas. Mas é a forma como nós organizamos esse conteúdo de forma significativa para esse aluno. E cada dia mais, eu vou muito em escola básica, os meus orientandos vão muito em escola básica, e nós temos muito essa questão que é a maneira como o aluno passa e como o aluno recebe esse conteúdo. Bom, mas se nós já sabemos que conteúdo não é o vilão da história, que conteúdo, bem pelo contrário, ele é importante e nós temos que fazê-lo, mas como nós, professores, vamos significar esse conteúdo para que os alunos interajam? Vamos voltar naquela parte, nesta imagem. Essa imagem entra mais uma palavra lá. Se nós já tínhamos falado que metodologias ativas, elas significam inserção do aprendiz, né? Nós temos a responsabilidade do aprendiz, vamos em frente com a questão da integração. A palavra é muito integração. Eu estou vendo que vocês estão mandando mensagens, mas eu não estou conseguindo ler as mensagens. Oi, sim, disponibilizar, vamos disponibilizar. Está muito ruim, você vai disponibilizar. Ah, ok. Eu achei que eram perguntas que vocês estavam fazendo, mas até agora está tudo sob controle. Então, se nós temos que inserir esses alunos, né, dar essa responsabilidade de compreensão do que o aluno tem que aprender e do que o que o professor tem que transmitir e integrá-lo, então a próxima pergunta é básica: como nós fazemos isso? Que recursos nós precisamos para fazer com que o aluno tenha essa responsabilidade sobre a sua atividade? E vocês viram que aqui tem uma outra imagem que pode simbolizar isso que nós estamos falando, né? Nós temos, cada aluno tem a sua cor, o conteúdo é assimilado por esse aluno de diferentes formas, porque nós podemos lembrar o David Ausubel, quando ele fala lá da aprendizagem significativa, que nós só conseguimos ensinar de forma relevante para esse aluno se o professor tiver em consideração o caminho que esse aluno já trilhou até chegar ao momento de ver esse conteúdo, que é a significância não só do que está acontecendo em sala, mas do que acontece em casa e do que vai acontecer depois que ele sair da sala de aula. Então, não tem problema de um aluno gostar mais do verde, do outro do laranja, mas sim como eles vão utilizar esses conteúdos assimilados. E isso entra uma responsabilidade do professor nessa atividade da atividade, que é recursos fazer. Então, vocês lembram que no primeiro slide nós falamos de inserção e de responsabilidade, que são as palavras-chave da metodologia ativa. Então, vamos falar da responsabilidade docente perante essa visão da metodologia ativa, né? Então, o agente principal responsável pela sua aprendizagem é o aluno ele tem que estar consciente, mas a responsabilidade do professor entra em 3 bases que todos nós docentes sempre fazemos. Nós saímos lá da nossa formação inicial tendo que obrigatoriamente saber 3 passos da docência e que nós, por muitas questões, por questão de tempo, por questão de falta de estrutura ou de muita estrutura e muita exigência, nós acabamos fazendo isso na nossa zona de conforto mesmo, que são as nossas 3 atividades básicas da nossa profissão, que é o planejamento,
a aplicação desse planejamento e a avaliação. Não existe docência sem essas 3 atividades básicas. E a metodologia ativa, eu vejo muitos os professores falando, vamos fazendo o flip de classroom, metodologias baseadas em projetos, vamos colocar esse aluno para refletir, a reflexividade do aluno, mas acaba fazendo isso no modo automático, e daí vira o mais do mesmo. Se o professor não tem essa metodologia ativa desde o planejamento dessa aula, acaba sendo uma repetição. Poxa, Luana, mas será que eu vou ter que rever todo o meu planejamento trimestral, bimestral, semestral ou anual que eu faço, porque eu quero fazer uma atividade diferente? A metodologia ativa, gente, não é fazer uma atividade mais divertida ou uma atividade diferente daquilo que vocês estão acostumados todos os dias. A metodologia ativa, ela é um processo contínuo, como uma avaliação continuada que tem que ser, como um planejamento tem que ser reflexivo. É ao longo do processo. Fazer um projeto sobre o Dia da Árvore ou sobre a inclusão de gêneros, por exemplo, que é uma temática tão falada e tão discutida, não torna a sua atividade mais proativa. Então, é um processo contínuo, ele é amplo, ele é diário. Então, você tem que pensar, naquela atividade não adianta fazer uma atividade divertida se a avaliação não vai ser em acordo com a atividade que foi realizada. Isso é muito importante. Então, como que nós podemos pensar nessa metodologia ativa no nosso cotidiano? Pensando na palavra ação. A metodologia ativa, com essa responsabilidade, com essa inserção, com essa integração, ela vira, nessa junção de fatores, ela vira uma palavra muito prática, que é ação. Ação em quais momentos? Então, nós temos que pensar no nosso planejamento, na nossa aplicação, na nossa avaliação, perante essa palavra. Vamos pensar sempre que nós estamos formando, nos autoformando, né, no nosso processo contínuo, enquanto docentes, estamos formando os nossos alunos. Então, a formação é importante. A avaliação, na proposta de metodologia ativa, ela tem que ser diária. Ela tem que ser constante. Se você faz todo um processo, e daqui a pouco eu vou falar um exemplo de uma pesquisa que nós realizamos, que foi tudo lindo, foi tudo muito pró-metodologia ativa, mas chegou na parte da avaliação, nós fizemos uma prova, uma avaliação tradicional, e o resultado acabou indo não o esperado por conta disso. É importante nós termos a interação e a colaboração. Então, esses agentes ativos que formam as nossas propostas é a formação, a avaliação, a interação e a colaboração. A colaboração é importante falarmos que nós vamos naquela linha do Hargreaves já desde a década de 1990 e que hoje volta nas pesquisas científicas, e é a colaboração, sim, entre pares, professor-professor, professor-aluno, mas principalmente numa tríade, que é professor, aluno e conteúdo. Nós estamos não dando a relevância que esse conteúdo precisa. Esta, é claro, que é a minha opinião, e a partir das questões que nós vemos nas pesquisas. Mas nós precisamos colocar nesse tripé pedagógico o conteúdo como nosso amigo, porque senão fica muito solta a questão da atividade nesta metodologia. Se nós pensamos na palavra ação de forma tão expressiva, de forma tão intensa, o que muda? E nesse sentido eu vou trazer para vocês uma pesquisa realizada já em 2013, ou seja, nós já temos aí 5 anos dessa pesquisa realizada. Em 2013 era pouco ou quase nada falado essa abordagem de metodologias ativas, né, na educação, mas surge nesse período, em 2010 nos Estados Unidos, mas foi em 2012, 2013 que realmente alavancou aqui no Brasil, uma abordagem ativa que se chama Flip the Classroom,
que é sala de aula invertida? E nesse sentido, eu e o professor Parauari Branco, nós decidimos fazer uma pesquisa durante um semestre todo, para percebermos o que muda depois que o professor está consciente de mudanças metodológicas nas suas salas. Então, eu queria muito partilhar com vocês a nossa experiência sobre isso. Eu vou explicar para vocês como que aconteceu essa atividade. Nós fizemos com professores de história. Nós pegamos o mesmo professor, ele deu um conteúdo completo, um semestre inteiro de atividades na abordagem de Flipped Classroom, que Flipped Classroom, ele mandava os conteúdos para casa, o aluno já tinha acesso prévio a esses conteúdos, e quando ele chegava em sala de aula, o aluno já sabia do que se tratava, e aquele tempo que o professor utilizaria para apresentar o conteúdo, ele o utiliza para fazer as atividades com os alunos sobre o conteúdo. Porque o Bergman e o Sans, que são os grandes idealizadores da proposta do Flipped Classroom, eles falavam, e eles ainda reforçam isso, que a grande aprendizagem, os grandes insights sobre os conteúdos se dá quando o aluno está fazendo a atividade de casa, o homework, que é quando ele vai exercitar o que ele aprendeu. E nessa hora o professor quase nunca está. É nessa hora que surgem as dúvidas, as questões, e o professor, ele não está, porque o aluno dificilmente ele tem grandes dúvidas quando ele só está ouvindo. É quando ele está praticando que as dúvidas surgem. E nessa hora o professor não está junto para suprir essas questões. Então, numa abordagem de Flipped Classroom, a questão de conhecer o conteúdo, ler, ver imagens, vídeos sobre os conteúdos, já foi previamente enviada para o aluno, e quando chega na sala de aula, otimizar esse tempo para a atividade, para o exercício das questões conteudistas, né? E daí, nesse sentido, nós fizemos uma turma teste, e uma turma que continuou com a mesma abordagem que o professor já vinha tendo, de aula expositiva e depois exercício para casa, aula expositiva e exercício para casa. E no final de 6 meses, nós tivemos alguns resultados muito interessantes aqui que eu vou contar para vocês. Bom, antes das atividades com o Flipped, com essa metodologia ativa, os alunos achavam que as aulas eram chatas, que eles apenas estudavam o conteúdo apresentado na disciplina de história só para fazer a prova, só para os testes, que eles não tinham o hábito de ler sobre os conteúdos de história, que eram Segunda Guerra Mundial, Tríplice Fronteira, enfim, conteúdos muito específicos, eles só escutavam no professor na sala de aula e eles só estudavam um pouco antes da data da prova. Poucos, menos de 10% dos alunos falavam que gostavam e faziam as atividades. Era bem pequeno mesmo. E muitos alunos, ali mais de quase 20%, falavam que a acumulação de conteúdos era muito grande na hora da prova. Com essa metodologia ativa, nós fizemos as mesmas perguntas para os alunos e eles já mudaram. Aquela mesma quantidade de 40% dos alunos que falavam que as aulas de história eram chatas, eles falaram que as aulas começaram a ficar mais interessantes, mais legais, mais divertidas. Então, 30% daquele que só menos de 10% gostavam das aulas e faziam as atividades, nós entramos aí 30%, e isso sobe quando 20% deles falam que acham que os conteúdos são interessantes e são relevantes para o dia a dia deles. Acharam que ficou mais fácil, que os conteúdos eles são mais rápidos de compreensão e que, claro, que surgem mais questões nas horas de atividade, porque como o professor está junto nos exercícios, surgem muitas mais questões. Outra questão muito importante quando nós perguntamos para esses alunos o que mudou
quando um professor fez um semestre inteiro. Vejam que foi um semestre todo essa atividade, atividades mais lúdicas, mais interativas, dando mais responsabilidade para esse aluno perante o conteúdo. Muitos deles falam que ficou mais divertida, que eles falaram que organizaram melhores os textos. Teve uma questão que alguns alunos falaram que o professor está mais paciente, que o professor, com a abordagem do Philip de Classroom, dessa metodologia ativa, ele ficou menos irritado, teve mais jogos, o tempo foi melhor aproveitado entre professor e aluno. Essa é a visão dos alunos de um 6º ano, ensino fundamental 2, falando. E para fazer a atividade de casa, é de fundamental importância fazer o trabalho. Para fazer a atividade de sala de aula, é fundamental fazer a atividade de casa. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens, eu creio que essa apresentação vai ficar para vocês, mas nós tiramos algumas fotos das aulas regulares e das aulas com abordagem. Vocês podem ver que até tem uma aluna ali, que eu gosto muito dessa imagem. Depois, se vocês não estão conseguindo ver, depois olhem certinho. Tem na aula regular uma aluna, ela está contando quantos fios de cabelo ela tem, enquanto o professor está dando um conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial. E era sobre as trincheiras, eu lembro muito bem dessa aula. E já na outra, eles estavam fazendo propostas mais interativas para... Então, nesse sentido, é muito melhor explorado o tempo, né? Os professores agora têm tempo para explorar novas abordagens sobre o mesmo conteúdo, né? Quando nós perguntamos para os professores o que mudou na vida dele, os professores relatam que a satisfação, e isso para mim é muito importante, que a satisfação dele ser professor melhora quando as aulas são mais interativas. Claro que é importante a aprendizagem do aluno, claro que é importante que essas aulas para os alunos tenham melhores resultados, mas vamos lembrar que a metodologia ativa é mais prazeroso também para os professores. Os professores que participaram com a gente desse estudo, eles falavam, bom, eu achava que eu trabalhava colaborativamente, mas eu nunca trabalhei colaborativamente com outro professor até chegar na questão de ter que filmar vídeos para mandar para os alunos assistirem em casa, de ter que planejar, e eu não replanejei, eu revisitei. Eu gosto muito quando eles falaram isso, eu revisitei essa abordagem, então é importante falar isso. Teve um estudo que se chama SOFIA, o estudo de Sofia, sobre Flipped Classroom nos Estados Unidos. E quando nós pegamos esse estudo, foi muito impressionante os dados que eles tiveram. E nós resolvemos fazer uma comparação dos dados que eles coletaram lá sobre a inserção de metodologias ativas em sala de aula, do Flipped Classroom, e o que nós vivenciamos aqui. Para eles lá, 67% dos professores entrevistados disseram que os alunos melhoraram as pontuações, ou seja, as notas. Isso não aconteceu conosco. Por quê? Nós planejamos as atividades durante o semestre inteiro, as atividades foram realmente muito mais interativas, os alunos participaram, os alunos leram mais, mas a questão é que a prova continuou igual. Então, numa prova tradicional, as abordagens tradicionais têm melhores rendimentos desses alunos. Então, os nossos alunos não melhoraram a nota e nós chegamos à conclusão que não foi porque eles não aprenderam, porque do modo como nós estávamos pedindo para que eles reproduzissem aqueles conteúdos, não era de forma tão reflexiva como eles tinham aprendido. Então, olha a importância de todo o processo, planejar, aplicar a aula, mas avaliar essa aula de forma coerente e ativamente também. Lá nos Estados Unidos falaram que 88% dos professores entrevistados disseram que melhoraram as suas atitudes com os alunos. Aqui também aconteceu isso. 80% dos professores relataram que sua satisfação do trabalho melhorou. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Realmente, a satisfação do professor em estar professor ficou muito evidente. E, claro,
que é assim como o Flipped, que foi essa abordagem que nós decidimos pesquisar, tem as outras abordagens, que é a baseada em problemas, a aprendizagem baseada em desafios, a gamificação, a robótica. Ela entra como um novo design muito bem visto pelos professores e não tão difícil quanto eles achavam que fosse. Aqui é um desenho que, claro, nós percebemos que o homework, que é o trabalho de casa, ele é um start, ele é um ponto inicial para melhorar a aula, porque realmente o professor que se dispõe a ser professor, ele já faz uma aula boa. A questão é que essa aula fica mais dinâmica. A metodologia ativa não é para melhorar o trabalho do professor, é para dinamizar o trabalho desse professor. Então, aqui nós temos por que essa integração, essa responsabilidade em planejar e refletir sobre as suas ações de forma mais interativa, elas melhoram a participação dos alunos, a percepção do professor enquanto facilitador e mediador daquele conteúdo. Lembrem das cores, nós temos aquele conteúdo, mas com uma abordagem ativa, o professor ele tem mais a integralização, ou seja, o aluno se diverte e ele está mais integrado àquele conteúdo. E, com certeza, se eu pudesse destacar o que é a mais-valia nisso, é o professor falar a linguagem do aluno. Numa abordagem metodológica mais ativa, com mais dinamicidade, o professor ele consegue entender o que o aluno precisa e quer aprender, né? Eu trouxe para nós já irmos fechando, tem um documento que eu indico bravamente para vocês verem, que é o Horizon Reporter. Nós temos uma nova versão agora de 2018, e quais são as tendências das metodologias ativas para daqui em diante, né? Então, a tendência é que os professores eles pensem mais nos espaços das suas atividades, que as salas de aula elas se tornem mais espaços makers, né? De alunos produtores desse conhecimento, de materiais. Os materiais, os recursos tecnológicos, eles não são mais tão fixados e trazidos pelo professor, mas também como eles são produzidos, as tecnologias são fabricadas e produzidas por esses alunos. Tem a questão dos recursos educacionais que são abertos, que estão disponibilizados para trocas e intercâmbios desses conteúdos. Cultura de inovação entra como uma base forte para esse professor, e colaboração interinstitucional e intersetorial. E tem uma abordagem metodológica da qual eu estou focando agora os meus estudos, que é o STEAM, que é a ciência, a tecnologia, a engenharia, a artes e a matemática, na nossa prática docente, enquanto pedagogos, esses diferentes setores da sociedade, como que eles podem contribuir para a nossa melhoria pedagógica. E isso vale também esses intercâmbios entre instituições. Cada vez menos a abordagem pedagógica ativa no século XXI, ele fica cada vez menos isolado. Então, a tendência é que as escolas intercambiem projetos organizacionais e que pensem numa realidade mais mistas, num processo adaptativo e de autoria. E aqui eu coloco dois itens que nós podemos falar numa outra oportunidade, sobre inteligência artificial, sobre a robótica e o papel dessas duas tendências na prática do docente alfabetizador, do docente das áreas humanas, e como que a nossa sociedade está organizada para isso. Então, para nós fecharmos, o que o planejamento, aplicação e avaliação nessa atividade da metodologia, ela significa uma significância para o nosso aluno, para nós enquanto docentes e para o nosso aluno. E nisso eu lembro muito o Einstein, quando perguntaram para ele o que era a educação, e ele falou, e para mim isso faz todo sentido numa abordagem metodológica ativa, perguntaram para o Einstein o que era educação, e ele respondeu: educação é tudo aquilo que fica na vida do meu aluno depois que ele esquece o que a escola ensinou. Então, eu
coloco os meus agradecimentos. Eu passei, Mari, 2 minutinhos do tempo que você tinha me dado, mas eu quero outras oportunidades e espero que nós tenhamos mais oportunidades para falar sobre isso, certo? Obrigada, gente. Certo, eu que agradeço, professora, foi muito bom, aprendi bastante aqui. E agradeço a presença de todo mundo, né? Acredito que todos aqui aprenderam bastante. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, alguma pergunta que quer mandar para a professora, pode mandar aí no chat. A gente espera aí uns minutinhos. Claro que sim. Estaremos por aqui. Aqui tem a Catiane. O quão importante é o professor de informática vinculado com as disciplinas em relação à metodologia ativa? Catiane, isso é bem importante, porque essa figura do professor de informática, ele surgiu na década de 90, e ele teve bastante destaque com um programa chamado Proinfo, do governo federal, que eles organizavam os laboratórios de informática, e um professor ficava responsável por esse laboratório de informática, e daí eu lembro, eu trabalhava muito viajando e dando formação nesse período, até ir pelo positivo. Nós chegávamos nas escolas, tinha aquele laboratório de informática gigante, e um professor que dava Excel, Word, os hardwares mesmo de editoração de texto, né? Um professor de informática que ele dava a internet, ele ensinava como usar a internet. Hoje, o professor de informática, ele tem um papel muito fundamental em escolas que ainda existe essa figura do professor de informática. Porque hoje, eu não concordo com o Prensky, com esse negócio de nativos digitais e os imigrantes digitais, que todo aluno que está na educação básica hoje, ele sabe trabalhar com o celular, que as ferramentas básicas de informática, eles já dominam por eles terem nascido no século XXI e não ter conhecido uma realidade social sem essas tecnologias, né? Mas a questão é que muitas escolas e muitos mantenedores, secretarias de educação, ainda preservam a figura do professor de informática, o que eu acho lindo. Só que esse professor de informática, numa abordagem metodológica ativa, ele tem um outro papel, que não é ensinar o que é informática, mas sim mediar aqueles conteúdos para uma abordagem mais digitalizada. Então, o papel do professor de informática, se ele tiver, ao meu ponto de vista, isso é uma percepção muito minha das nossas pesquisas, para mim ele é um visitante e um pensador reflexivo dos ambientes que tem que ter nas escolas. Se eu tivesse o grande poder de fazer uma formação dos professores de informática hoje, seria vamos pensar novos ambientes para esses alunos, para essa realidade dos nossos alunos. Será que a nossa escola precisa desse ambiente que é o laboratório? Ou será... Quando os alunos vêm para esse laboratório, o que eles vêm fazer, né? Repensar as atividades do laboratório, mas não só, eu traria ele relacionado com o professor das disciplinas para o laboratório de informática, mas eu levaria o professor de informática para a sala de aula. Eu acredito que isso que falta para uma atividade da percepção do professor de informática hoje, Catiane, eu colocaria ele como um grande, não só ensinador de recursos digitais, mas como um cientista, um mediador de repensar os espaços. Lembre sempre que a metodologia ativa, ela pressupõe o aluno organizador e o aluno fazedor dos seus equipamentos, das suas as atividades. Então, esse professor de informática, ele tem um papel fundamental para mediar essa reflexão dos recursos. Espero que eu tenha respondido. Foi um prazer estar com vocês. Bonitinhas. Que bom, que bom. E que bom, Alba. Também, gostei muito do momento. E me coloco à disposição. Acho que o e-mail já foi, né, Mari? Sim, já mandei ali. Muito obrigada, então, professora. Agradeço obrigada. Mais uma vez. Eu que agradeço.
e chamem sempre que possível, porque Tá eu bom, gosto vamos muito, chamar, faz sim. bem. Que bom, então muito obrigada a presença de todos e até a próxima webinar. Então respondam lá o formulário e quem quiser participar das próximas, a gente quer a presença de todos vocês. Tá bom? Assim Então, é. então Um até abraço, mais. queridos. Abraço. Tchau. Tchau.